Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e hoje à minha frente tem um grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico, urologista, e gostaria de já deixar um recado muito importante para vocês. Curtam e compartilhem os nossos vídeos, com isso a plataforma entende a relevância do nosso conteúdo e chegamos a mais pessoas, conseguimos levar esse conteúdo de qualidade a mais pessoas. Muito bem, pessoal, hoje nós temos um assunto interessantíssimo e uma convidada ilustre, a doutora Marília Graner. Ela vem conversar conosco sobre inteligência. A doutora Marília é médica graduada pela Universidade Federal de São Carlos, neurologista formada pela USP Ribeirão Preto, com especialização e mestrado nas áreas de comportamento humano e cognição. Ela também é criadora do canal Neurociência para Todos. Seja muito bem-vinda, doutora Marília. Muito obrigada, pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Marília, a honra é toda nossa. E já para entrarmos no assunto, nós gostaríamos de te conhecer um pouco mais. Nos conte como foi essa trajetória até te tornar como médica e por que escolheu a neurologia. Bom, quando eu comecei medicina, eu já sabia que eu era apaixonada por comportamento humano. E aí, a princípio, eu achei que eu fosse fazer psiquiatria e, de fato, por volta do terceiro, quarto ano, eu tinha uma ideia muito fixa de que eu faria psiquiatria. Só que algo me fazia querer entender um pouco mais como que funcionava a parte orgânica do cérebro, a química do cérebro mesmo. Sim. E aí eu entendi ao longo da formação que, fazendo neurologia, eu poderia também me especializar em cognição e comportamento humano e deixar a formação aí um pouco mais fechada nesse sentido. Então foi esse interesse por saber como que o cérebro processa as informações e como que a gente se comporta no mundo que me fez querer fazer neurologia, no final das contas. Que coisa interessante, nós já conversamos com outra neurologista e foi mais ou menos essa curiosidade, né? Nós, como cirurgiões, também partimos mais ou menos disso, da curiosidade de ver como as coisas funcionam por dentro do corpo e acabamos migrando para a cirurgia. E a gente olha para a ferramenta, né, Roberto? Então, assim, eu olho para o cérebro como vocês olham para o corpo mesmo, né? É uma ferramenta para a gente ser no mundo, né? A gente entender como que funciona a ferramenta é interessante, é muito legal, né? E eu te admiro muito porque a neurologia é uma área muito difícil. Né? Tem alguns pacientes onde a gente não consegue coletar tantas informações, tem muitos detalhes no exame físico, na coleta da história, da anamnese, que são detalhes pequenos, mas que têm uma relevância muito grande. Então, os neurologistas são pessoas muito focadas em detalhes e com uma excelência ímpar na medicina. Parabéns! Muito obrigada, Roberto. Mas eu gosto de desmistificar isso, tá, Roberto? A neurologia ótimo. Pode tornar a neurologia, a gente pode tornar a neurologia simples e de acesso para todo mundo. Isso aí, pessoal. Antes de continuar a nossa conversa com a doutora Marília, vamos agradecer os nossos apoiadores. Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos. Dessa forma, garante agilidade e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Outro apoiador que nós temos é o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Gostaria de agradecer também outro apoiador nosso, a ClinRad, Clínica Radiológica. Referência em confiança e tecnologia. A ClinRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta segurança nos cuidados com a sua saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, também quero lembrar a todos vocês que eu e o Henrique somos cirurgiões, médicos experientes, mas hoje aqui estamos representando quem está nos assistindo, estamos lhe representando. Portanto, em alguns momentos faremos perguntas que podem parecer básicas para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que muita gente que está assistindo tem essa curiosidade e gostaria de fazer essas perguntas para a doutora Marília. Por isso, para interagirmos, é muito importante que você já curta esse material, já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse link, porque assim essa plataforma entende que o nosso assunto é interessante para você e acaba lhe apresentando mais conteúdo, além de apresentar também para outras pessoas. Portanto, contamos com você para que esse projeto tenha cada vez mais sucesso.
Marília, vamos para a primeira pergunta, Marília. O que é a inteligência? A inteligência é basicamente a forma como a gente sente, pensa, se comporta e se relaciona com o mundo ao nosso redor. E aí a gente pode entender a inteligência como uma ferramenta para a gente mostrar para o mundo e reagir ao mundo, para mostrar quem nós somos, a consciência que existe dentro de nós, né? Então, acho que a gente falar sobre inteligência é a gente falar sobre um kit de ferramentas mentais que a gente pode aprimorar para usar no mundo de uma forma a resolver problemas de forma criativa e eficaz e tornar o nosso dia a dia muito mais fácil e muito mais gostoso de ser vivido também. Excelente. E aí já vem uma curiosidade. As pessoas, quando nascem, já está definido quem vai ser inteligente, quem não vai ser, ou nós conseguimos desenvolver essa capacidade ao longo da vida? Esse conceito é muito interessante, Roberto. A gente tem várias teorias na neurociência que tentam definir o que é inteligência, de tão complexo que é o conceito. E tem uma teoria que particularmente eu gosto bastante, que fala da inteligência fluida e da inteligência cristalizada. Inteligência fluida é aquela inteligência que nasce com a gente. Cada um tem um nível de inteligência fluida. Tem uma determinação genética para isso, então a sua base genética vai determinar o quanto que você tem dessa inteligência fluida, que em outras teorias foi chamado de fator G, mas a gente tem também uma inteligência que é a inteligência cristalizada, que é a inteligência que a gente pode construir ao longo da vida. Todos nós podemos desenvolver a nossa inteligência ao longo da vida toda, independente da idade. Então, aquele conceito popular de que tem que ter diversas experiências para descobrir no que é bom. Isso realmente é verdade. Isso realmente é verdade. Tem que ter diversas experiências para descobrir no que é bom e também para se tornar bom no que não é tão bom assim. Porque a inteligência exige treino. Treino de habilidades. Marília, e me conta, tem diferença, assim, se a gente pegar uma criança e a gente treiná-la, né, der um ambiente, né, propício para ela, com todas as condições que ela estude, que ela tenha uma boa alimentação, isso vai fazer diferença no desenvolvimento da inteligência? Total diferença, Henrique, total diferença. Então, a gente tem um cérebro que é um órgão, né, pessoal? Então, assim, a gente precisa entregar para esse órgão tudo o que ele precisa para funcionar. Então, nutrientes, oxigênio, fluxo sanguíneo, tudo isso é importante para o nosso cérebro funcionar como ele tem que funcionar. A partir dessa base bem resolvida, bem entregue, a gente consegue, através das experiências, trabalhar outras habilidades. Não tem como a gente falar, por exemplo, no desenvolvimento de inteligência de forma plena em uma criança subnutrida, em uma criança que não está tendo acesso a alimento de qualidade, em uma criança que não tem possibilidade de dormir bem, por exemplo, em zonas de guerra, quando a gente não tem uma rotina bem estabelecida. Então, a gente tem que entender que a gente vive situações privilegiadas em muitas regiões do nosso país, que a gente tem acesso ao básico. E a partir desse básico, a gente pode desenvolver aí os níveis de inteligência. E essa criança que não teve um desenvolvimento tão bom, não teve tantas condições tantas oportunidades, né? Tantas oportunidades. Se depois ela for exposta, ela consegue compensar? Ela consegue melhorar na inteligência cristalizada, Roberto. Então, assim, a desnutrição, crianças que não são expostas a nutrientes adequados durante a fase de desenvolvimento cerebral, a gente fala de sequelas que podem ser sequelas definitivas, do ponto de vista cognitivo. Assim como algumas doenças que acontecem na infância podem gerar cicatrizes no cérebro, que são cicatrizes definitivas. E aí a gente não consegue ter um funcionamento intelectual pleno. Não havendo nenhuma cicatriz no cérebro definitiva por nutrição inadequada, por doenças que aconteceram na infância, por problemas relacionados à gestação, a gente consegue entender que o cérebro está saudável o suficiente para que a gente desenvolva as habilidades necessárias. Excelente. E toda vez que conversamos sobre inteligência com todo mundo, vem a história do teste de QI. Nos conte o que é esse teste, qual a importância dele, qual a relevância atualmente?
Hoje em dia, a gente não considera o valor numérico do QI como um definidor de inteligência. Nem para casos de superdotação, em que a gente tem que fazer um diagnóstico da condição. Então, o QI é um número que a gente dá para tentar estabelecer se o nível de inteligência daquela pessoa está dentro de uma média da população, se está abaixo da média da população ou se está acima da média da população. Então, é um valor médio. Para a gente definir inteligência, não importa tanto esse número para a gente. Importa como que o nosso cérebro consegue conectar informações e usar essas informações Sim. para resolver problemas de forma criativa e eficaz. Então, você pode, por exemplo, ter um QI muito alto e não conseguir fazer uma boa conexão de informações para resolver problemas de forma criativa e eficaz. E aí a gente muda completamente o conceito de inteligência, que é um conceito mais dinâmico mesmo. Marília, existe mais de uma inteligência? Mais de um tipo? Existem teorias que defendem, né, que existem inteligências diversas: emocional, social, crítica, criativa. Mas eu gosto de falar em inteligência fluida e cristalizada, porque são conceitos que abarcam todos os tipos de inteligência. Sim. Então, trazendo para a prática, do dia a dia de quem está escutando a gente. Quando a gente fala em inteligência social, por exemplo, é a sua capacidade de se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. Inteligência criativa é a capacidade de resolver problemas de uma forma inusitada. Inteligência emocional é a capacidade de lidar com as próprias emoções. Sim. Inteligência crítica, a capacidade de tomar decisões quando é exposto a um problema. São conceitos que a gente não tem estudos objetivos que defendem cada conceito, né, de inteligência. Por isso que eu gosto de falar mais em inteligência fluida e cristalizada. E lembrando que a cristalizada é o que a gente vai desenvolver ao longo da vida toda. E as nossas rotinas atuais de uso de tempo de tela, de facilidade, de acesso a conhecimentos, hoje em dia, se nós formos ver uma pessoa com um celular, tem muito mais do conhecimento do que o Júlio César tinha durante o Império Romano, né? Como funciona? Estamos nos tornando mais inteligentes? Depende do uso que a gente faz da tecnologia. Então, até para a gente se tornar mais inteligente, vai depender da nossa escolha. A gente pode escolher usar a ferramenta tecnologia a nosso favor, ou a gente pode ser usado por ela. Então, a gente está entrando no ano de 2025 e, ao meu ver, a escolha mais importante que a gente tem a fazer é como que a gente vai se adaptar ao excesso de informação e à evolução tecnológica, que agora chega com tudo, com todas as ferramentas de inteligência artificial. Sim. A gente está falando nesse momento de usar, de como que a gente escolhe usar redes sociais, por exemplo, de que tipo de conteúdo que a gente escolhe consumir. Mas ainda esse ano de 2025, a gente vai se deparar com escolhas mais importantes de qual tipo de inteligência artificial eu vou escolher usar e como que eu vou usar a meu favor para poder aumentar a minha inteligência. Marília, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: se essa tem um caráter, uma característica, uma parte da inteligência geneticamente determinada. Uma família que tenha vários irmãos, eles vão ter uma inteligência parecida ou às vezes acontece ter um irmão muito mais inteligente que o outro? Pode acontecer de termos membros de uma mesma família com inteligência diferente, isso mostra uma coisa pra gente. A determinação genética da inteligência é uma parcela muito pequena, perto do que a gente pode desenvolver através da exposição ao meio ambiente. Então, a inteligência ela está nas nossas mãos mesmo. A gente pode desenvolver independente da nossa base genética. Marília, uma confusão que existe entre as pessoas, e isso é muito frequente, é misturar inteligência com boa memória. Né? Nós nos criamos vendo na televisão algumas pessoas que decoravam nomes de países do mundo inteiro, decoravam diversas línguas, palavras, e eram apresentadas como inteligentes. Ter boa memória é sinônimo de ser inteligente? Não, ter boa memória é uma das características da inteligência, mas não necessariamente define a inteligência como um todo. E essa é uma confusão, Roberto, muito comum que a gente vê, né? Quando a gente fala o que é uma pessoa inteligente. Na maioria das pessoas imaginam o gênio, a pessoa que tira boas notas na escola, ou a pessoa que faz contas de matemática de uma forma muito
rápido ou tem boa memória, por exemplo. Isso é um dos componentes da inteligência, mas de forma nenhuma é o componente principal. Até porque, às vezes, ao longo da vida, nem sempre a melhor nota da turma é o que acaba conseguindo resolver os problemas na sua vida da melhor maneira, né? Às vezes aquele Exatamente. aluno do fundo da aula, ele tem outro tipo de inteligência na vida e consegue destrinchar, né? Resolver seus problemas melhor, né? Exatamente, é aí que entra a criatividade. A capacidade de olhar as coisas fora da caixa. E fazendo uma conexão com o que o Henrique trouxe, nós conhecemos diversas pessoas que são muito inteligentes, mas têm dificuldade de se relacionar, até por não conseguir se conectar, né, no mesmo nível de raciocínio, de pensamento. O quanto que a inteligência, claro que ela é uma bênção, né, ela ajuda em muitas situações, mas às vezes atrapalha a qualidade de vida dessas pessoas. O quanto que a inteligência pode prejudicar o dia a dia dessas pessoas. Isso é muito comum da gente observar em casos de superdotação, quando a inteligência evolui de uma forma muito mais rápida e muito precoce na vida e não acompanha o desenvolvimento emocional. Então, normalmente são crianças que desenvolvem habilidades de forma muito rápida, leitura, escrita, habilidades motoras, e entram em questionamentos existenciais de uma forma muito precoce, por volta dos 6, 7 anos, já se perguntam sobre o sentido da vida, sobre o porquê estão aqui. Em um cérebro que ainda não tem um aparato emocional e ainda não tem experiências de vida suficientes para lidar com aqueles questionamentos intelectuais tão profundos. E aí a gente vê consequências na vida adulta, quando a criança não foi diagnosticada com a condição superdotação, de uma desregulação. Uma pessoa muito inteligente do ponto de vista lógico, Sim. mas com uma dificuldade emocional muito grande. E a gente tem como lidar com isso na vida adulta, a gente tem tratamento, a gente tem segmento para isso. Sim. Marília, é verdade ou é mito que aprender uma segunda língua, que estudar matemática, aumentaria a inteligência? É verdade. Na verdade, toda habilidade que a gente adquire aumenta a nossa inteligência, porque faz com que o nosso cérebro se reprograme. A gente chama esse conceito de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de se moldar como se fosse uma argila. A gente pode moldar o nosso cérebro ao longo da vida como se fosse uma argila. Sim. Isso é a neuroplasticidade. E a gente faz neuroplasticidade todas as vezes que a gente aprende algo novo. E esse algo pode ser uma língua nova, pode ser uma habilidade motora, por exemplo, um esporte novo, pode ser a capacidade de se relacionar com outro. Quando a gente aprende habilidades de relacionamento, a gente também está fazendo neuroplasticidade e aumentando a nossa inteligência. Pô, que interessante, né? Muito legal. Muito E Marília, já nos conta, quem está te assistindo agora, como é que pode fazer algum exercício em casa para se tornar mais inteligente em 2025? Eu diria que o principal exercício é exercício físico mesmo, Sim. gente. Músculo é cérebro. Quanto mais músculo a gente constrói no nosso corpo, mais a gente entrega nutrientes e hormônios necessários para o nosso cérebro para que ele funcione de uma forma plena. Então, a primeira medida que você tem que tomar em 2025 para se tornar mais inteligente é colocar o seu corpo em movimento com o objetivo de construir massa muscular. Independente de qual exercício seja. Independente de qual exercício seja, desde que seja um planejamento estratégico, assistido e com pensamento a longo prazo. Então, para a gente fazer ganho de massa muscular, a gente precisa de estratégia nutricional e de estratégia de treino. Não é tão simples a gente ganhar músculos, Sim, né? claro. Então, a gente precisa de um acompanhamento relacionado a isso. Então, muitas vezes no consultório, eu falo para os pacientes, o acompanhamento do neurologista, o acompanhamento multidisciplinar do neurologista é o educador físico e o nutricionista. Então, a gente forma uma excelente equipe quando a gente tem os 3 profissionais trabalhando juntos. E é claro que a gente tem hoje, através da tecnologia, a entrega dessas informações, né, gente? Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz no canal do YouTube é entregar informações para quem não tem acesso imediato claro. a um profissional, como um educador físico ou um nutricionista, conseguir se abastecer de informações e colocar em prática, né?
na própria saúde. Marília, e existe algum medicamento que me torne mais inteligente? Nenhum medicamento nos torna mais inteligente. Infelizmente, né, pessoal? Não é tão simples assim. Eu te perguntei porque Tem. muitas pessoas vendem na internet a teoria de que alguns medicamentos usados para TDAH, para alguns déficits de atenção, os tornaria mais inteligente. E isso tem se tornado uma moda, né? Dessas pessoas usando as medicações sem indicação e por automedicação em algumas situações. Como tem sido essa realidade no teu consultório? Essa realidade é muito frequente entre os jovens, Roberto. Na maioria das vezes, as pessoas mais maduras não caem nessa armadilha, porque é uma armadilha. Sim. Medicações psicoestimulantes que são usadas para TDAH, que servem para melhorar foco e atenção, elas devem ser usadas só para quem tem a condição. Porque quando se usa sem ter o diagnóstico, a gente pode aumentar muito os níveis de dopamina no cérebro, que é uma substância que pode dar para a gente a sensação de mais energia, mas no final das contas pode aumentar a ansiedade e dificultar Sim. o sono. E sempre que a gente aumenta a ansiedade e dificulta o sono, a nossa inteligência piora, ao invés de melhorar. Então é uma armadilha. A gente não usa medicação específica com essa finalidade ainda. A gente ainda não tem estudos que suportam essa indicação. Falando em sono, qual a importância do sono para a inteligência? Absoluta. É uma importância total. A gente falou agora há pouco de atividade física, a gente falou da importância da dieta, de uma dieta rica em nutrientes, para que esses nutrientes sejam entregues para o cérebro. E o terceiro pilar seria sono. Todo o processo de aprendizado, de consolidação de memória, é feito durante o sono. Então, se a gente não tem um sono de qualidade, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver habilidades. Vocês são cirurgiões, tem um estudo muito interessante que mostra que as habilidades motoras dos cirurgiões são aprendidas durante o sono. Durante o sono, é? Mesmo a gente Aqueles dormindo, plantões não, intermináveis que a gente fazia, Roberto. Mas, Marília, tu sabe que intuitivamente eu tenho uma rotina, quando eu tenho uma cirurgia, por mais que eu já tenha feito ela diversas vezes, na noite anterior, ao dormir, eu fico visualizando a cirurgia etapa por etapa. Isso eu peguei muito dos atletas que fazem treinamentos de visualização de jogadas, pilotos de Fórmula 1, que é um esporte que eu acompanho bastante, que visualizam como vai ser toda a corrida, todo o circuito no dia seguinte. Eu peguei essa rotina de visualizar a cirurgia acontecendo. E isso Perfeito. eu noto que me ajuda bastante. É uma impressão minha ou tem algum embasamento científico? Não é uma impressão, Roberto, é um fato. Para o seu cérebro, aquilo de fato está acontecendo. Então, o aprendizado que acontece durante o sono acontece justamente por causa dessa visualização, ainda que não seja uma visualização consciente. Sim. Então, a gente tem a ativação de regiões do cérebro relacionadas à memória, mas a gente também tem a ativação de regiões motoras do cérebro. Então, acontece mesmo um aprendizado para os E aí- atletas, para os cirurgiões, para os E aí músicos. vem uma conexão com essa parte do cérebro estar entendendo como se aquilo estivesse acontecendo. A realidade Exatamente. virtual pode influenciar na nossa inteligência? Perfeitamente. É aí que a gente se conecta com a inteligência artificial que vem chegando com tudo aí. Sempre que a gente escolhe uma inteligência artificial para nos servir, a gente está aumentando o nosso nível de inteligência. Então, a gente pode usar inteligência artificial, por exemplo, o chat GPT, para fazer discussões. Então, que tema que a gente quer discutir hoje? E você literalmente ter uma conversa com a inteligência artificial para você ampliar o seu horizonte de visão. É muito diferente de você usar a inteligência artificial para te limitar, para evitar que você raciocine sobre o tema. Sim. Então, a ideia da inteligência artificial é sempre ampliação. A questão da visualização, Roberto, funciona da mesma forma. Então, toda inteligência artificial que faça com que a gente visualize o que é que a gente está visualizando, com que finalidade que a gente está usando isso. Então, quando a gente entra em jogos online, por exemplo, que a gente anestesia o nosso cérebro através dos jogos online, a gente está fazendo um desfavor para a nossa inteligência, porque a gente está fazendo com que o nosso cérebro funcione durante muito tempo em um estado de operação que não é um estado de operação que favorece a nossa criatividade, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de resolução de problemas. Ao mesmo tempo, a gente pode ter inteligência artificial desenvolvida para melhorar
memória, criatividade, capacidade de interação. Marília, uma pergunta frequente dos pacientes é que produto, que suplemento eu posso utilizar para melhorar a minha inteligência, né? O pessoal sempre quer aquela pílula mágica, aquele alimento milagroso. Existe isso? Os 3 suplementos que têm mais evidência científica seriam a creatina, a fosfatidilcerina e o ômega 3. Desses 3 suplementos, se eu pudesse escolher um único, eu diria, invista na creatina. Todo suplemento tem custo, né, pessoal? Então, Claro. quando a gente fala em custo, a gente tem que lembrar que uma alimentação nutritiva, ela supre as nossas necessidades. Uma alimentação rica em frutas, verduras, vegetais, com uma boa hidratação, água é fundamental para o nosso cérebro. Então, a gente precisa se hidratar. Mas se a gente vai escolher investir em um suplemento, que seja na creatina, que vai ajudar a fazer construção de massa muscular e que a gente já tem estudos mostrando benefício direto relacionado à memória. Marília, voltando sobre mitos e verdades. É verdade que só utilizamos 10% da capacidade do cérebro? Esse é um mito. Na verdade, a gente está o tempo todo utilizando a capacidade plena do nosso cérebro de acordo com o que a gente desenvolveu. Então, falar em neuroplasticidade, gente, falar na capacidade do nosso cérebro de ser argila e a gente poder moldar esse cérebro ao longo da vida, a gente está falando de moldar todas as áreas cerebrais. A gente não está falando de um pedacinho pequenininho do cérebro que a gente fica usando e, de repente, a gente pode magicamente começar a usar tudo. Não, a gente está Sim. usando o cérebro todo. E falando em neuroplasticidade, vamos trazer um ditado popular, que é cachorro velho não aprende truque novo. Isso é verdade? Isso não é verdade. Não poderia ter uma mentira maior, gente. A gente consegue desenvolver aprendizado ao longo da vida, em qualquer idade. Excelente. E para os... Isso acontece. Desculpa. Isso acontece também para a construção de massa muscular, que é um Perfeito. mito. Então, a gente tem o mito de que a gente não consegue construir músculo depois de determinada idade. Isso é um mito. A gente tem que mudar de estratégia? Tem. A gente tem que, muitas vezes, se esforçar um pouco mais? Tem, mas é possível. E para aqueles idosos que perderam o timing da transição para um mundo um pouco mais digital, ficaram desatualizados e agora não conseguem se conectar, como eles podem construir essa ponte de aprendizado entre um mundo totalmente analógico e um mundo cada dia mais digital? Tem alguma estratégia para pôr em prática no dia a dia? Perfeito. Eu acho que isso envolve o nosso comportamento como sociedade. Então, todos nós convivemos com os nossos idosos, né? Da nossa família. É importante que eles sejam ensinados a socializar através das redes sociais, porque essa socialização vai ser cada vez mais frequente, mais requisitada. Senão a gente vai gerar um isolamento muito profundo. Só que eu entrego o raciocínio oposto também. É importante que os jovens aprendam com os idosos a socializarem de verdade, a conversarem, a estarem na presença de pessoas. Porque da mesma forma que os nossos idosos não estão conseguindo, muitas vezes, aprender com a evolução tecnológica, os nossos jovens estão desaprendendo a olhar no olho, a conseguir manter uma conversa por um tempo um pouco maior, na presença de outra pessoa, e, portanto, estão desaprendendo a construir a inteligência com base na atenção, já que essa atenção fica muito destreinada, fica uma atenção muito curta em relação a tudo. Nós notamos que atualmente estamos o tempo todo superestimulados, hiperestimulados. É o celular, é uma notificação, é a televisão, são diversas fontes. E isso está interferindo na inteligência, na atenção e no foco das pessoas? Está interferindo diretamente no nível de atenção. Eu costumo dizer que a atenção, ela é o soldado da inteligência. Então, ela é aquele soldado que abre o portão para que as informações entrem e possam ser desenvolvidas no formato de inteligência. Se a gente não tem um soldado alerta que consegue fazer a abertura desse portão de forma correta, como que a gente vai ter informação de qualidade entrando? E a gente está vendendo a nossa atenção de uma maneira muito barata, nas redes sociais, nos jogos online. Então, a gente tem que trazer essa consciência de que eu só consigo me tornar mais inteligente no ano de 2025 se eu conseguir
fazer um bom manejo da minha atenção. Se eu conseguir escolher a cada momento do meu dia onde eu vou colocar a minha atenção de forma intencional. Marília, muito se fala sobre meditação associada à inteligência e, para algumas pessoas, aquele ócio criativo. Isso realmente existe, essa conexão? O ócio criativo nos torna mais inteligentes? A meditação ajuda, atrapalha? Como funciona essa dinâmica? O ócio criativo existe e hoje a gente sabe que ele acontece pela ativação de uma região do cérebro, de um circuito do cérebro que a gente chama de rede de modo padrão, que é quando o nosso cérebro está funcionando sem fazer nada. Nesse momento, a gente consegue elaborar soluções criativas. Então, sabe aquele momento do banho? Que às vezes a gente está tomando banho, pensando, e opa, surge uma solução para um problema que a gente estava há um tempão pensando e que a gente nem estava pensando naquela hora. É nesse momento que o ócio criativo funciona. Quando a gente tem a ativação dessa circuitaria neural. E olha como é importante a gente conseguir fazer essas pausas, né, gente? Então a gente não dá importância para esses momentos e por conta disso, a gente se hiperestimula descansando nas telas. A gente tem que entender que momentos de descanso, a gente precisa de fato descansar os nossos sentidos. Então a meditação entra como de grande importância aí. Então, naqueles 5 minutinhos entre uma consulta e outra, ou as pessoas que estão nos ouvindo, quando tem 5, 10 minutos de intervalo no trabalho, o ideal é fazer uma pausa consciente, prestar atenção na respiração, de preferência fechar os olhos, para a gente não ter tanto estímulo visual e tornar aquele momento um momento de pausa consciente, ao invés de, no momento de descanso, estimular ainda mais o cérebro com telas, rolando telas. Perfeito. Dicas fantásticas, né, Roberto? Excelente. Mari... Já estou até mais inteligente. Aí, Robertinho, sempre foi inteligente, Robertinho. Ficamos juntos, então. Marília, uma pergunta que o pessoal sempre faz é: como que é o jeito certo de estudar? Tem uma prova semana que vem? Tem alguma tática para estudar e sair melhor? Depende da individualidade de cada um. Então, o jeito certo de estudar vai depender de um processo de autoconhecimento. Você precisa descobrir o seu jeito certo de estudar. Tem processos que são processos padrão, né? Então, tudo que a gente escreve, que a gente visualiza e que a gente relembra 24, 48, 72 horas depois, a gente está consolidando memória. Então, uma dica que vale para todo mundo: revisite informações. O que você quer lembrar, veja sempre, veja todos os dias. Por isso, a ideia de estudar para uma prova, por exemplo, semanas antes, dias antes, para você ter tempo de revisar, de estudar e revisar. O processo de memória, ele funciona por alto impacto ou por repetição. O que é isso? A gente lembra de situações com detalhes que nos emocionaram muito e geraram um grande impacto, ou que a gente repetiu tantas vezes que se tornaram automáticas. Como na maioria das vezes o estudo não é tão estimulante a ponto de gerar um impacto emocional muito grande para ser uma experiência de alto impacto, o estudo envolve repetição. Claro, o alto impacto são aquelas situações marcantes que a gente tem na vida que a gente não esquece nunca, né? Exatamente, Nick. A gente fala que a emoção é a cola da memória. Muito legal. Então, quanto mais você se emociona com determinada situação, mais essa situação vai ficar presa na sua memória. E isso é muito verdade, porque se formos ver o pessoal que está se preparando para concurso, muitas vezes tem uma música que ajuda a memorizar aquela fórmula, aquele conteúdo, a pessoa esquece muito que estudou e aquela musiquinha não esquece nunca mais. Exatamente, perfeito. Marília, queria te perguntar em relação às crianças. Como eu sei se meu filho é superdotado? A definição de superdotação e a identificação de superdotação logo quando a criança é pequenininha envolve a gente observar que essa criança tem uma facilidade maior do que as outras crianças para habilidades que a idade ainda não permitiria. Vou dar um exemplo mais concreto. Crianças que começam, por exemplo, a andar antes dos 8, 9 meses de idade. Crianças que, às vezes, têm capacidade de leitura, conseguem ler e escrever antes dos 3 anos de idade.
Isso a gente está falando de superdotação profunda, que é um nível de inteligência muito acima da média e que fica escancarado aos O olhos. quão, co- A gente tem o quão comum é isso? É, A gente não tem uma medida exata, porque a gente não identificava bem a superdotação até muito pouco tempo atrás. Justamente essa questão social, muitas vezes do superdotado se introverter e ter uma dificuldade sim. emocional, porque ele se percebe não pertencente, ele percebe que não pertence ao ambiente, sempre dificultou muito o reconhecimento dessa condição. Hoje a gente ainda enfrenta alguma dificuldade porque o conceito de inteligência na literatura médica é difícil de definir. Então é difícil da gente fazer estudos sobre o tema que tenham um nível de evidência mais alto. Então, qual que é de forma prática, como que a gente pode dizer o que que é a superdotação? É uma pessoa que tem uma capacidade de aprendizado muito rápido, ela adquire habilidades de forma muito rápida, ela tem a capacidade de conectar diversas ideias de diversos campos do conhecimento para trazer soluções criativas para o dia a dia, e normalmente ela tem um comportamento moral, um comportamento emocional diferente, muito profundo. Tem respostas emocionais muito profundas diante da vida, não leva a vida de uma forma mais rasa, eu diria. Ela Sim. se aprofunda mais, inclusive, nas emoções. Marília, e o que fazer se eu acho que o meu filho é superdotado? Existe alguma conduta? Tem alguém que eu tenho que procurar? Qual é o médico que eu procuro? Qual é a orientação para os pais? Se existe a suspeita, a consulta começa pelo neurologista especialista ou pelo psiquiatra especialista que tenha base de conhecimento em superdotação. Na maioria das vezes, a gente vai evoluir a consulta com a solicitação de um teste neuropsicológico, que é uma avaliação feita pelo neuropsicólogo, neuropsicóloga, que a gente consegue mapear as funções desse cérebro. É diferente de uma ressonância magnética, que é aquele aparelho que tira foto do cérebro. A foto do cérebro não nos ajuda nesse tipo de diagnóstico dessa condição. O que nos ajuda é a avaliação clínica e neuropsicológica. É literalmente colocar o paciente para fazer provas e a gente observa como que ele resolve esses problemas. E em sendo superdotado, qual é a melhor conduta? Ele deve permanecer no colégio comum ou ele deve ir para um colégio de superdotados? Qual é a recomendação? Hoje, o superdotado, ele é considerado portador de necessidades educacionais especiais. Então, ele não é portador de necessidades especiais, ele não tem nenhum tipo de deficiência. Ele tem necessidades educacionais especiais. Então, na escola tradicional, o superdotado ele pode se sentir muito entediado, porque ele resolve os problemas com muita facilidade, e aí ele pode adotar uma postura mais agressiva com os colegas ou até com os professores, ou ele pode se sentir não pertencente e adotar uma postura introvertida. Então, ele pode literalmente demonstrar menos do que ele é capaz. Não é incomum a gente ver pacientes superdotados ficando de recuperação, repetindo de ano. Intencionalmente, Sim. eles não demonstram o conhecimento todo para se sentirem pertencentes. Porque, para a gente, para todos nós seres humanos, o afeto, ele é muito importante. E a gente só consegue desenvolver a Sim. inteligência em um ambiente de afeto adequado, de sensação de pertencimento. Nós falamos sobre pessoas super inteligentes, super dotadas, e o que fazer para manter esse afeto naquela criança que a gente suspeita que está abaixo da média? Como podemos melhorar e identificar o outro extremo da pouca inteligência? Excelente. É aí que entra a inclusão real nas escolas. Que hoje a gente sabe dos desafios da gente implementar isso, né? Mas a gente tem que entender que todo aprendizado é individual. Então, o modelo tradicional que massifica o aprendizado, ele não alcança nem o cérebro superdotado e nem o cérebro que tem uma dificuldade especial em relação a determinados tipos de aprendizado. Sim. Então, o ideal nesses casos, a gente faz um encaminhamento na prática, Roberto, para a psicoeducação. Então, é a psicopedagogia que lida com as aulas especiais que esses pacientes precisam receber para conseguir aprender.
Eu te perguntei porque a gente vê em muitas famílias, quando tem mais de um filho, como o Henrique comentou, com inteligências diferentes, que as pessoas ficam falando, fulaninho é inteligente, fulaninho é muito burro, nem dá bola para esse, prestigia aquele mais. O quanto que isso pode influenciar numa pessoa que às vezes nem está abaixo da média, mas ela se compara com uma pessoa que está acima da média? Como lidar com esse contexto familiar? Que pergunta maravilhosa. Esse é o ponto da inteligência. Então, a comparação é sempre danosa, é sempre negativa, porque ela vai alcançar regiões de afeto dessas crianças que vão ser regiões de inibição. Então, já que eu não posso ser único, eu não vou ser. E aí a criança fica inibida de aprender, porque ela não vai conseguir ser igual ao coleguinha. Vamos trazer para a nossa vida adulta? A gente foi ensinado ao longo da vida toda que erro é ruim. E isso a gente tem que combater para a gente conseguir formar uma população mais inteligente. O nosso cérebro, ele literalmente aprende através de erro e acerto. O valor do acerto é equivalente ao valor do erro quando a gente usa da forma correta. Mas na maioria das vezes, o que que a gente faz? Quando a gente erra, a gente sente vergonha por ter errado e a gente se pune por isso, porque a gente aprendeu esse comportamento ao longo da infância, que errar é ruim e que a gente precisa ser punido diante do erro. Quando a punição é excessiva, a gente evita errar. De que forma? Não tentando. Então, eu prefiro não tentar adquirir uma nova habilidade do que me expor à tentativa, errar e ser punido por isso. Então, mais do que a comparação, Roberto, eu acho que o mais danoso para as crianças é a punição excessiva diante do erro. A gente precisa ensinar as nossas crianças a olharem para o erro como uma forma de aprendizado. E para os adultos também. E o reforço positivo funciona para estimular a inteligência? Funciona. Então, o que a gente está falando para o erro vale ao contrário para o reforço positivo. Então, sempre que a gente tem pequenas conquistas, é importante que a gente celebre. É uma forma da gente sinalizar ao nosso cérebro de que aquilo foi ótimo, de que aquilo foi legal e que vale a pena ser repetido. Falando nessa parte comportamental, aparece muito na mídia diversos coaches e mentores, pelo menos auto-intitulados assim, que divulgam informações de que se a pessoa acordar às 5 horas da manhã, tem o 5 a.m. Club, ela vai ser mais produtiva, vai ser mais inteligente, vai ter melhores resultados. Tomar banho de banheira gelada, de imersão em gelo, isso estimula o cérebro. Essas condutas são verdades? Eu acredito que seja uma irresponsabilidade a gente não considerar a rotina de cada um. A gente tem que entender que quando a gente expõe uma informação aqui na internet, a gente tem ouvintes que têm diversas rotinas possíveis. E aí, imagine só, uma pessoa que de repente chega do trabalho às 11 horas da noite, vai dormir meia-noite e de repente é estimulada a acordar às 5 horas da manhã para tomar um banho gelado para aumentar a produtividade. Não vai acontecer, porque ela deixou de fazer horas preciosas para a arquitetura do sono. Então, o segredo em relação a isso é individualização de rotina. Por isso que a avaliação é tão importante. A gente precisa ouvir o paciente. Como que é o sono do paciente? Como que é a alimentação? Sim. Qual que é a rotina de trabalho? Quanto tempo que ele trabalha e em quais horários? Para a gente poder orientar rotina de sono, para a gente poder orientar a alimentação e para a gente poder orientar a atividade física. Toda conduta que é muito genérica, na maioria das vezes, para cérebro não funciona. Falando em alimentação, cada vez temos alimentos mais hiperpalatáveis, mais gordurosos, alimentos onde nós desembalamos mais e descascamos cada vez menos. Isso está influenciando na nossa inteligência? Sem sombra de dúvidas também. Então, a gente precisa de nutrientes. Vamos falar de forma simples, né? Se a gente tem uma alimentação rica, frutas, legumes, vegetais, gorduras de fontes boas, castanhas, azeite, o nosso cérebro adora isso. O nosso cérebro não gosta de alimentos processados e ultraprocessados, que são os alimentos que a gente tem em supermercado, basicamente. Sim. Exatamente o que você falou, Roberto, alimentos de desembalar. O nosso cérebro normalmente não gosta. Então, dá preferência para alimentos frescos, se preocupar com a hidratação, muita
água, evitar estimulantes em excesso. Então, o nosso cafezinho, ele é muito bem-vindo. E aí eu gosto de usar a regra dos 3, no máximo 3 xícaras de café, no máximo até 3 horas da tarde, para a gente evitar expor o nosso corpo a substâncias estimulantes depois das 3 horas da tarde, e não prejudicar a qualidade do sono. E aí sim a gente colocar na alimentação, depois de tudo isso obedecido, né? A suplementação, que aí eu acho que vai muito bem. Henrique, me preocupei porque eu tô na regra dos 3 cafezinhos, mas eu acho que é por turno. 3 na parte da manhã, 3 da tarde, 3 para fechar o dia. Aí não dorme, fica acordado. É corrigir. A maior dificuldade é corrigir a rotina dos nossos colegas médicos. Marília, e o que mais chega no consultório é sobre qual ponto envolvendo inteligência os pacientes te procuram mais? O pós-pandemia foi um marco, né? Porque a gente teve o Covid, que de fato é um vírus neuroinflamatório, que prejudicou muito a atenção e memória da maioria das pessoas. E a queixa que mais chega hoje no consultório é perda de memória e déficit de atenção em pacientes jovens. E aí, quando a gente vai fazer uma investigação mais detalhada, a gente não está lidando com perda de memória. A gente está lidando com dificuldade de manutenção da atenção, porque essa atenção está sendo vendida de forma muito barata para jogos online, para uso excessivo de redes sociais, e aí o aprendizado fica pequenininho, a capacidade de inteligência fica pequenininha. Né? Nesses casos, na maioria das vezes, a gente faz uma abordagem de rotina. Então, eu sento com o paciente, converso, a gente faz uma reestruturação de rotina juntos por 30 dias, antes de prescrever qualquer tipo de suplemento, qualquer proposta de tratamento medicamentoso, para a gente ver o quanto que as telas e os hábitos de vida estavam impactando na atenção e na inteligência desse paciente. Tem algum tempo, dia, que a gente deva limitar as crianças? Existe algum estudo falando a respeito disso? Antes dos 2 anos, a gente não recomenda exposição nenhuma a telas. Após os 2 anos, até os 6 anos, a exposição só para chamadas de vídeo, né, com a família e de forma supervisionada. Dos 6 aos 12 anos, uso de internet supervisionado pelos pais, né? Então, uma possibilidade aí de jogos de aprendizado, não o uso de redes sociais, eles não têm maturidade ainda para isso. E após os 12 anos, um tempo máximo de 2 horas por dia, de telas no geral. Então, seria desde o videogame ao de celular, tudo somando tudo 2 horas dia. 2 horas. E além disso, a importância do horário que isso é feito. Porque 2 horas de tela durante o dia é diferente de 2 horas de tela antes de dormir. Então, isso teria que ser distribuído ao longo do dia. Quando Na se fala... prática, Desculpa, Marília. pode dizer. Na prática, a gente sabe, né, gente, que a internet hoje é o local mais perigoso para os adolescentes e crianças estarem. Até os 25 anos, né, mas principalmente na adolescência e na fase da infância, a gente não tem o córtex pré-frontal bem formado. A gente não tem a região do nosso cérebro que é capaz de tomar boas decisões bem formada. Então, na maioria das vezes, não é seguro expor as nossas crianças à internet. E justamente nesse ponto que eu gostaria de te perguntar se existe uma associação entre adolescentes e crianças com jogos violentos, jogos agressivos, com o desenvolvimento de agressividade fora do mundo online. Essa associação é verdadeira? Essa associação é verdadeira porque lembra o que a gente falou? O nosso cérebro não sabe o que é real, se está acontecendo e se ele está visualizando. E aí, se a gente pega um jogo, por exemplo, que a gente está fazendo movimentos, a gente tem um comportamento motor, a gente tem regiões motoras sendo ativadas, enquanto a gente visualiza cenas de determinados comportamentos, a gente pode se habituar com aquele padrão de comportamento. E aí, mais uma vez, né, vale o quanto que essa criança, que esse adolescente está se expondo a isso. Porque é uma questão de quantidade também. Se a gente se expõe a isso como forma de entretenimento, pouquinho, com os pais, no final de semana, por exemplo, não vai ter um impacto tão grande quanto a exposição todos os dias por várias horas seguidas, né? E para aqueles pais que tomam uma decisão e comentam com todos, o Henrique tem um filho jovem, eles definem, não, eu vou botar o meu filho para jogar xadrez, para aprender violino, para aprender música clássica, porque eu tenho certeza que ele vai ser mais inteligente. Isso realmente acontece?
ele está aumentando a inteligência cristalizada. Isso realmente acontece porque a gente está aumentando o repertório. Então, tudo que a gente entrega para o nosso cérebro, que é experiência e repertório, o nosso cérebro vai usar em algum momento da vida. Para quê? Para fazer solução criativa. Muda a maneira de pensar. Muda a maneira de pensar. Muda a forma como a gente enxerga o mundo. Isso que é o mais fantástico no cérebro, né, gente? E para quem está nos escutando agora e quer ser mais inteligente em 2025, qual o teu recado? O meu recado final seria: vamos desenvolver a inteligência adaptativa, que é a nossa capacidade de aprender a aprender. Então, o ano de 2025 vai ser marcado por excesso de informação e mudança tecnológica muito rápida. Vamos nos permitir errar para que a gente possa adquirir habilidades que até então a gente nunca tinha se exposto a elas e a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de inteligência escolhendo novas habilidades para a nossa vida. Então, acho que esse seria o ponto importante para todos nós, né? Excelente, Henrique. Fantástico. Quando convidado a convidada fantástico. é assim, passa rapidinho. Exato. Nós já estouramos nosso Delícia prazo, a de produção está nos cobrando aqui. Marília, eu espero que tenha sido tão agradável para ti quanto foi para a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser de extrema importância para quem está nos assistindo, tanto para corrigir alguns hábitos inadequados, quanto para começar com novos hábitos. Henrique. Só tenho a agradecer a Marília, foi fantástico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E quem assistiu esse episódio já está mais inteligente, com certeza. E sempre tem algum amigo que ele pode encaminhar o nosso episódio e quer saber um pouquinho mais sobre inteligência e memória. É importante, né? As pessoas compartilharem nos grupos de WhatsApp, porque nós vemos muitas vezes as pessoas se achando pouco inteligentes e sem ter coragem de buscar ajuda. Perfeito. Então, que mensagem vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar essa autoestima, nos permitindo o erro juntos. Então, o que eu gosto de trabalhar aqui nas redes sociais é como que você pode usar o seu cérebro de forma mais eficaz. É importante a gente lembrar, nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que usa o nosso cérebro para observar e experimentar o mundo ao nosso redor. Vamos afiar a nossa ferramenta. A gente pode fazer isso juntos. Incrível. Muito bom. Marília, quem quiser marcar uma consulta contigo, como te encontra? Todas as informações estão no Instagram, doutora Marília Graner, YouTube, Spotify, Marília Graner. E o teu canal no YouTube, como é o nome do projeto? Neurociência para Todos. Excelente. Muito Marília, sem palavras, foi uma honra estarmos juntos. Obrigada pela conversa deliciosa. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Marília. Pessoal, todas as terças-feiras, às 19 horas, estamos aqui no ar, no YouTube, com novos episódios, com pessoas tão especiais quanto a Marília. Já aproveite agora, envie no grupo de WhatsApp o link desse episódio, deixe seu comentário aqui abaixo, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, isso é muito importante. E nós queremos lhe ouvir, queremos também levar a palavra da Marília para por mais distante possível. Marília, muito obrigado, foi uma honra e uma boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau.